Glória a Deus. Amém. Nós vamos compartilhar aqui alguns textos, Efésios e Romanos, em princípio, né? Para a gente começar aqui com o tema da nossa mensagem, que é crescendo em uma igreja família. Então, como vocês já sabem, nós já fomos bastante avisados nas nossas redes, nas nossas mídias, nos nossos cultos, da nossa campanha que a gente vai iniciar de 40 dias de comunidade. E aí nós temos, acho que esse culto e o outro, né, de preparação para esses dias que nós vamos entrar, né, nos 40 dias de comunidade, e vamos também começar o nosso jejum amanhã. Então, a gente está nessa preparação e nós queremos que esses dias realmente sejam dias gratificantes, dias de muita bênção, dias onde Deus vai falar conosco, dias onde Deus vai abençoar a vida da igreja, onde Deus vai nos abençoar de maneira tremenda. Nós temos essa expectativa, porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem, Ele se faz presente. Imagine uma comunidade como nós. Então, nós não temos dúvida de que Deus está no nosso meio, de que Deus está fazendo alguma coisa, de que Deus está movendo. E eu creio em muitos milagres nesse dia, amém? Nesses dias, muitos milagres. Então, durante essas ministrações, essas semanas que antecedem, nós estaremos ministrando, né, nos preparando para esses dias de comunidade. E por isso o nosso tema, crescendo em uma igreja família. Porque nós temos batido nessa tecla, nós temos como lema, isso não é um tema do ano, isso é um tema para a vida, né? Um tema para a nossa vida em igreja, em comunidade, que é a igreja, uma família para pertencer. Então, crescendo em uma igreja família. E aí é por isso que nós estamos, né, aqui aprendendo a ser uma igreja família, né? Aprendendo a ser melhor, aprendendo a viver em comunidade. Quanto isso é importante, nós aprendemos a viver em comunidade, crescemos em maturidade. Porque a igreja, ela não é um prédio, né? A gente já sabe disso, embora a gente se reúna em prédios. Então, a igreja somos nós, né? Nós estamos conectados, somos igreja. E aí eu vou ler esses 2 textos aqui, porque eles falam exatamente disso. Efésios 2:19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, nós não somos estrangeiros, nós não somos forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E Romanos 12, verso 5, está dito assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, nós, em Cristo, então que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E é por isso que nós estamos aqui com o desafio de fazer esta campanha. Estamos aqui com o desafio de aprender a viver em comunidade, de aprender a viver esse relacionamento, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, né, tendo essa revelação da igreja, do caráter da igreja, né, da matéria que é a igreja, ele diz que nós somos muitos, né, e que nós formamos um corpo, e que queira ou não queira, aceite ou não aceite, concorde ou não concorde, nós estamos ligados um ao outro. Então, nós temos culturalmente, né, fora, secularmente, não sei, muitas pessoas dizem: olha, o que eu faço na minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. O que eu faço no meu privado, ninguém tem nada a ver com isso. Só que dentro desse, digamos, dessa arca que é chamada igreja,
né? E nós tivemos uma ministração aqui falando a respeito um pouco da arca, né? Que o pastor Bruno trouxe, e aí à noite eu ministrei. Mas, enfim, a ministração era dele, falando da igreja, né, como esse tipo, a arca é um tipo de igreja onde nós estamos inseridos. A arca, ela tem esse propósito, né, de salvar. E, então, nós entendemos isso, que como a igreja, ela tem esse caráter de nos ligar. Então, a Bíblia diz que nós somos membros e nós estamos ligados um ao outro. Então, o discurso de que o que eu faço na minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, esse não é um discurso da igreja. Não pode ser um discurso para quem está aliançado. E a igreja, muito mais que parede, prédio, ela é uma comunidade que vive em aliança, que vive os princípios de uma aliança. Ao ponto de, se você for observar, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala de um rapaz que estava escandalizando, pecando dentro da igreja, tendo um caso com a esposa do seu pai. E o apóstolo Paulo diz claramente, diz, olha, esse rapaz, vocês como igreja, vocês entreguem ele a Satanás. Entreguem ele a um maligno, a fim de que o corpo dele seja mortificado, para ver se há salvação da alma dele. Ou seja, essa pessoa está escandalizando, essa pessoa não está vivendo de acordo com os valores, os princípios dessa aliança, desse corpo que é a igreja. Hoje a gente vive dentro da igreja e, assim, não é comum, né? Nós temos pessoas que são expulsas da igreja e talvez isso há 30, 40 anos atrás era muito comum, né? A igreja, então, aconteceu um pecado grave, algo que escandalizou a igreja, então se excluía aquele membro da igreja, não é? E, enfim, fazia uma reunião, expunha, né? E a gente sabe que esses processos são sempre muito, muito doloridos, mas se a gente for observar, biblicamente, as igrejas que faziam isso, se a gente for observar, elas não estão tão erradas a esse respeito. A gente vai ver que talvez a forma, né, ou simplesmente a exclusão da membresia da igreja, talvez não tenha trazido benefício no sentido de, como diz o apóstolo Paulo, salvar a alma daquela pessoa. Talvez não tenha tido o tratamento adequado pós-exclusão, né? E a questão da exclusão não necessariamente era a pessoa não pode mais frequentar a igreja. Não é? Mas parece que é o fato de que aquela pessoa, ela não pode ser chamada, né, de irmão. Nós vemos no capítulo 18 de Mateus, onde Jesus fala claramente de como nós devemos resolver os nossos conflitos, né? E é tão claro. Então, se você tem conflito com alguém, primeiro vai você sozinho, depois você vai com uma outra pessoa, né? E depois você vai com a igreja, ou seja, um representante para dizer que é a igreja. Então, você vai tentar, enfim, resolver aquele problema, se o teu irmão, né, tiver em pecado, em conflito, né? E a Bíblia nos ensina isso. E aí ela fala que se não resolver, se aquela pessoa não aceitar o conselho, a admoestação, se aquela pessoa não se corrigir, aí Jesus fala, considera essa pessoa um publicano gentil, ou seja, alguém que não está em comunhão com os princípios da igreja. Então, embora não seja o nosso tema aqui, né, falar dessas questões, mas eu estou trazendo essa realidade porque nós somos igreja. E a igreja é exatamente essa comunidade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos, nós estamos ligados um ao outro. Tem uma veia, um fio que nos une. Nós somos tecidos por algo, né, chamado sangue do Cordeiro que nos une. E isso é tão verdade que, na ocasião da instituição da ceia, Jesus, então, ensina os discípulos e diz, olha, vocês têm que comemorar, celebrar a ceia
e vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu volte. E um dos elementos da ceia, que é o que nós fazemos aqui, é o sangue de Cristo. E esse sangue é o sangue da aliança. A Bíblia não diz que é suco de uva. Quando Jesus foi celebrar, não falou, gente, isso aqui é um suco de uva, é um vinho que representa o meu sangue, porque o meu sangue tem a mesma cor, então estou colocando. Não, Jesus não faz essas explicações. Ele simplesmente diz, isso aqui é o meu sangue. É o sangue da nova e eterna aliança. E o apóstolo Paulo, mais tarde, nas suas cartas, né, vai dizer que a gente tem que celebrar e fazer isso, e cada um examine a si mesmo. Nós devemos nos examinar para saber se a gente está em comunhão com a igreja, se a gente está fazendo parte daquele corpo. E como que a gente se examina, não é? Como que a gente se examina? A gente vê se, porventura, os nossos atos, as nossas atitudes não estão condizendo com os valores e os princípios que regem esta família. Então, nós estamos unidos, queridos. Alguém que aceita Jesus, que aceita fazer parte desse processo, não é, de ser filiado à igreja, e a igreja dos santos, não é a igreja de Cristo Dogmas, necessariamente. Não é as 4 paredes, não é a quadra 8, chácara 34, do setor leste, córrego Crispim. Mas alguém que aceita participar dessa filiação, por meio de Jesus Cristo, como diz João, alguém que aceitou fazer parte dessa filiação, então a gente tem princípios que movem os nossos relacionamentos. Princípios que movem a nossa vida, a nossa comunidade. E não necessariamente as pessoas, elas estão excluídas da celebração, mas muitas vezes elas estão trabalhando e elas estão excluídas do corpo. E isso é algo que a gente não vai falar isso agora, né? Não vai falar disso agora. Mas a gente precisa entender que nós estamos unidos como igreja. Nós temos um fio invisível que nos une, mas fios visíveis também que nos unem, como, por exemplo, a celebração da Santa Ceia. Então, é isso que nós precisamos celebrar aqui, celebrar a comunidade, celebrar a nossa unidade, celebrar, né, ser igreja e aprender a ser igreja. É isso que nós vamos falar e nós vamos estar trabalhando aqui. Nós estamos nos preparando para celebrar essa vida em comunidade, a nossa comunhão, mas também para fortalecer os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, um com os outros, e é isso que nós precisamos aprender, porque isso é tão importante. Por que isso é tão importante? Porque isso faz parte do propósito de Deus para a vida da igreja. Né? Os uns aos outros. O viver em comunhão faz parte do propósito. E por que o propósito é tão importante? Porque todo propósito é o pilar para uma vida saudável. Todo propósito é o pilar para a gente ter as respostas e os anseios mais profundos da nossa alma. Então é por isso que Deus trabalha com propósito, porque Deus coloca em nós necessidades que só serão supridas quando nós vivermos os propósitos dele para a nossa vida. E mesmo que a gente busque em qualquer outro lugar, nós não supriremos esse anseio que a gente tem. Então é por isso que é tão importante a gente viver esse propósito nessa comunidade. E talvez por isso que o salmista diz que Deus é o Deus que faz o solitário habitar em família. E não necessariamente uma família biológica, porque nós temos necessidade de relacionamentos. Nós temos necessidade de paternidade, nós temos tantas necessidades. E essas necessidades, elas são supridas nesses propósitos. Alguém que não adora a Deus é alguém vazio, é alguém carente de sentido existencial. Alguém que não serve, alguém que não entende o propósito de servir, a beleza, a nobreza, a divindade, o quanto isso representa Deus nesse propósito de servir. É alguém que não compreendeu ainda, está apenas passando pela vida, mas não compreendeu o sentido da existência. Então é por isso que nós estamos e precisamos ser igreja e entender os propósitos de Deus dentro da nossa comunidade, enquanto igreja. E aí a família que nós temos como igreja, ela como uma família biológica,
né? Como a família biológica, nós temos muitas das características desta família biológica, nós também temos dentro da nossa família espiritual. Por exemplo, alegrias e tristezas, sim ou não? Quem já teve muita alegria na igreja, sim? Nos relacionamentos, a igreja, muitas tristezas também, precisa levantar a mão, não dispor. A gente tem muitos ganhos, a gente ganha muito, a gente perde muito também dentro da igreja. A gente ganha muitos relacionamentos, a gente perde. Pessoas entram, pessoas vão, a gente se apega às pessoas e de repente aquela pessoa já não está mais dentro da nossa comunidade. Né? Hoje mesmo eu já falei aqui de manhã e o pastor Salles e a pastora Gisele mudaram, né? Eles venderam a chácara, acharam melhor para ficar mais perto lá do riacho. Então, eles venderam, trocaram a chácara, e eles mudaram ontem. E quando eles mudaram, eu não estava em casa. E aí, quando eu cheguei à noite, estava tudo escuro, né? Os carros não estavam mais lá, tudo vazio. A gente deu uma coisa tão ruim, né? Um sentimento de vazio tão grande. Foram 6 anos a gente vivendo, e dentro do nosso, da nossa grade, né? 2 portões a gente passa, atravessa, um vai para a casa do outro. Né? E foram tão bons os momentos que a gente viveu, né? Tantas conversas, tantos almoços, tantos momentos, né, de descontração, tantos momentos também de discipulado, tantos momentos, às vezes, de turbulência, enfim. Né? E aí a pastora deixou um presente, uma planta linda lá em cima da mesa para mim, escreveu um bilhetinho. Né, e foi assim, eu senti, né, eu falei, pastora, eu mandei depois agradecendo, e disse, como eu vou sentir falta disso? Como eu vou sentir falta de vocês? Vocês não têm ideia, né, dessa vizinhança que vocês eram para nós, desses amigos, não que vamos perder a amizade, mas é uma perda. Então, dentro da igreja, nós ensinamos, mas também aprendemos. Nós recebemos, nós também damos e precisamos aprender essa via, né, de mão dupla, receber e dar, amar e ser amado. Porque às vezes a gente acha que igreja é só lugar de você ser amado, amado, amado. Não, é o lugar de você dar e de você amar. Às vezes a gente acha que igreja é o lugar da gente ser perdoado, mas é o lugar onde você vai ter que perdoar. É o lugar onde nós erramos muito, muito. Quantos erros? Quantas vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não erraria assim. E mesmo assim, às vezes ainda, né, você continua errando. Mas a igreja é esse lugar de erros e acertos. Esse lugar onde a gente reflete, né, a nossa humanidade, as nossas carências, enfim, mas também é o lugar onde nós aprendemos e desenvolvemos também a nossa fé em Deus. E por isso, dentro da igreja, a gente não tem que exigir o que a gente nem dentro da nossa família biológica a gente é suprido nisso. Então, por exemplo, perfeição. Existe alguma família perfeita aqui? Você conhece alguma família perfeita? Não tem perfeição. Nem na nossa família biológica, nem dentro da igreja, porque nós somos humanos. E proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aliás, se você está aqui perfeito, está no lugar errado. Nós, dentro da nossa família espiritual, a gente não adianta que a gente não vai ter a aprovação compulsória. Eu entrei aqui dentro, agora eu vou ser aceito, tudo, não é o que eu fizer será aceito. Não, de forma nenhuma. Não é? Nós temos os nossos problemas para resolver, às vezes a nossa aceitabilidade, enfim, trabalhar, não é isso. Nós também não teremos dentro da igreja aqui perdão necessariamente sem disciplina. Às vezes a gente quer ser perdoado apesar de tudo e a gente não trabalha, né, para crescer, para melhorar, e a gente apenas quer o perdão. E também dentro da igreja, não é porque estamos numa igreja, numa família espiritual, que a gente tem liberdade sem limites. Por quê? Tudo isso porque tudo o que eu faço afeta diretamente a vida de cada um de vocês. E ainda que você não perceba tudo o que você faz como igreja, se você se aliançou a uma igreja, se você se batizou, se você aceitou Jesus e fez um compromisso de estar afiliado à igreja de Jesus, o que você faz afeta cada um dos membros. E muitas vezes eu já falei isso aqui em outras ocasiões, em outras ministrações, que o pecado de cada um afeta
A bênção também afeta. E quando nós pecamos, muitas vezes nós agimos como se ninguém tivesse nada a ver com a nossa vida. E aí nós precisamos pedir perdão, se pudéssemos. É por isso que a gente às vezes não entende, a gente às vezes tem medo dessa exposição. Mas o ideal é que nós pedíssemos perdão a cada uma das pessoas. Porque diretamente tudo que fazemos afeta. Ainda que no nosso privado, ainda que ninguém viu, ainda que ninguém sabe. Porque nós somos um corpo. E como corpo, cada membro do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo, se ele não funciona bem, ele vai afetar, né, todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Então, é por isso que a igreja, né, a igreja ela tem essa beleza, essa nobreza. É por isso que Deus instituiu este lugar chamado igreja, que é o corpo dele, e ele sendo o cabeça, para nos abençoar, para nos redimir, para nos tratar. E é por isso que nós vamos falar aqui, porque a gente precisa aprender a crescer, a gente precisa aprender a amadurecer. Por quê? Porque a vida na igreja família nos ajuda. A quê, pastora? Nos ajuda. Primeira coisa que a igreja nos ajuda, onde nós vamos receber essa ajuda, a desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Eu não quero dizer para você que alguém sozinho nunca encontrou Deus. Eu não quero dizer para você que uma pessoa sozinha ela não pode viver o ápice do seu relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer que isso é minimamente, isso é o mínimo dos mínimos das pessoas que conseguem fazer isso sem ter um relacionamento com a igreja. Porque a igreja é um lugar que nos estimula isso. E é por isso que Jesus instituiu a igreja, porque a igreja é esse ambiente onde nós podemos desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Mateus 22 fala de como nós devemos amar a Deus. Jesus, na sua resposta, diz como nós devemos amar a Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Né? E este é o grande, o maior e o primeiro de todos os mandamentos. E aí é por isso que a igreja te ajuda nisso. É por isso que a igreja nos ajuda a amar a Deus. Eu quero desafiar você a achar um lugar onde você possa ser mais estimulado a adorar do que a igreja. Eu quero desafiar você a encontrar qualquer outro lugar no mundo, onde você vai ser não só estimulado, desafiado a amar a Deus. E aí, o salmista no capítulo 34, verso 3, ele diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós adoramos melhor. A igreja é este lugar onde nós ouvimos, onde nós aprendemos a adorar a Deus. Como eu disse, as pessoas podem até encontrar e adorar a Deus sozinhas, até porque há em nós um desejo de adorar. Há em nós, Deus deixou essa vacância, deixou esse espaço, essa sede de adoração. Deus deixou isso. E aí a gente indubitavelmente, a gente vai procurar adorar. A gente vai procurar adorar de alguma forma. Se a gente não adora certo, a gente acaba adorando errado. Mas eu desafio você a encontrar um lugar onde você seja mais estimulado a adorar do que dentro dessa comunidade. Não só da Igreja de Cristo Dogmas, eu estou falando dentro da comunidade, da Igreja do Senhor na face da terra. É aqui que nós falamos de adoração. É aqui que nós somos estimulados. É aqui que nós somos desafiados. É aqui que a gente aprende junto. Mas a igreja também, e isso é a adoração. Isso é adoração, adorar juntos em comunidade. Somos estimulados dentro da igreja, somos desafiados, a gente aprende a adorar em comunidade. Mas a igreja também, ela nos ajuda a enfrentar os problemas da vida e em comunidade.
Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 10 a 11, diz, ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Vivamos unidos a Jesus, a ele, nessa família. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo, diz o apóstolo Paulo para a igreja de Tessalonicenses. Então ele diz que a igreja tem um desafio de nos levar a essa unidade, que nós podemos ser unidos a Ele, como? Exortando, nos edificando, nos ajudando. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no verso 3, 8, ele diz, quanto a mim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, sejam humildes, estejam juntos. Então, a igreja tem essa capacidade, né, de nos ajudar a resolver os nossos problemas, de viver os nossos problemas em comunidade. Porque juntos somos melhores e juntos é mais leve também. Hoje eu recebi uma mensagenzinha, né, da Denise, que o Tião, seu marido, está internado com Covid. E eu perguntei como é que está, ele melhorou, e ela me mandou a mensagem, falou, pastora, se não fosse a igreja, eu não sei como estaria o meu coração. Se não fosse a oração da igreja, as pessoas orando por mim, as pessoas me mandando essas mensagens, não é tudo isso que eu tenho aprendido em comunidade, eu acho que eu estaria desesperada. Mas Deus tem me dado conforto através da vida da igreja, da vida das pessoas que estão inseridas nessa comunidade. E ela disse, eu sou tão grata a Deus por isso. E muitas vezes nós não entendemos esse caráter da igreja, de nos ajudar, da gente enfrentar os nossos problemas e compartilhar com as pessoas os nossos problemas. E não só de compartilhar, mas também de compartilhar aquilo que temos para ajudar as pessoas. Então, a igreja, ela tem esse caráter, não é, de nos ajudar a resolver os nossos problemas, nos ajudar a carregar as nossas cargas, né, e a carga uns dos outros. É a mutualidade uns dos outros. E há pelo menos 62 vezes a Bíblia vai dizer, carregar as cargas uns dos outros, faça isso uns aos outros, ame uns aos outros, edifique uns aos outros. Você vai ver pelo menos 62 vezes para a gente praticar esse propósito. Então, o poder da igreja, o poder dessa comunidade é maior do que a gente pensa. Não subestime. Não subestime a comunhão. Não subestime. Foi no momento de comunhão em que aconteceu o Pentecoste. O Espírito Santo desceu. No momento onde a igreja estava reunida, orando. Foi no momento em que a igreja estava reunida, orando, que as cadeias foram abertas. Então, nós precisamos entender este valor e esse caráter, né, essa bênção, esse poder que há na igreja. E aí a gente precisa aprender. Então, isso é comunhão. Mas é na igreja também que a gente aprende a fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Eu quero dizer, qual é a instituição nessa terra que trata a Bíblia como a palavra de Deus? Qual é? Qual é o lugar em que a Bíblia é valorizada como tal, como ela deve ser, como palavra de Deus e como poder? Eu ando em muitos lugares. A gente trabalha fora, a gente, né, enfim, ouve palestras, a gente vai em muitos lugares. Mas só a igreja tem essa Bíblia, tem essa palavra como regra de conduta e fé. Às vezes as pessoas têm a Bíblia como mais um livro de sabedoria, mais um livro de conselhos, mas não como palavra de Deus. E é aqui, dentro da comunidade chamada igreja, que Deus usa essa comunidade para fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Aí você pode dizer, pastor, a pessoa pode ter essa experiência fora da igreja? Pode. Mas eu nunca vi uma pessoa longe da igreja
onde ela fique mais avivada, onde ela passe a amar mais a palavra de Deus, porque ela está fora da igreja. Eu conheço muitas pessoas que eram fervorosas, mas à medida que elas se distanciam da comunidade, da sua comunidade, da igreja, desse corpo, né? E a Bíblia fala sobre isso como a brasa que está fora do braseiro. Ela vai duvidando, vai dizendo, tem coisas que é assim, mas não é tudo. A Bíblia tem algumas contradições. O que Jesus falou está certo, mas parece que passou daquilo ali, já é coisa de homem. Eu nunca vi uma pessoa fora da comunidade onde a sua fé na palavra de Deus seja fortalecida. Nunca vi. Então, a igreja, ela tem essa proposta, não é dela, mas é do próprio Deus. Então, é nessa comunidade chamada igreja, né, dos relacionamentos, da comunhão, onde a gente tem muitos problemas, né, onde somos como aquela ilustração dos porcos espinhos, quando a gente está com frio, a gente precisa se unir, e acaba que nessa unidade a gente se machuca. Mas é isso que nos salva, essa proximidade. Então, é nessa comunidade que a nossa fé na palavra de Deus vai sendo edificada. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, verso 1, ele diz, portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo. Deixa vamos crescer, ele diz, avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Então, a gente precisa crescer, avançar. Quando a gente chega nessa comunidade, os nossos conhecimentos são elementares, são pequenos, mas a gente precisa avançar para essa maturidade. E aí a gente cresce junto, é aqui na igreja. É aqui que Deus reservou. Efésios capítulo 3, verso 10, ele diz, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, mediante a igreja, a sabedoria de Deus se torna conhecida. E não só a sabedoria de Deus, né, mas toda a autoridade. Então, a igreja tem essa prerrogativa, a igreja tem esse poder, a igreja foi chamada para que a gente se torne cada dia mais parecidos com Deus através da sua palavra. E isso por isso que eu disse que tem tudo a ver com os propósitos, porque isso é discipulado. Porque isso é discipulado. Então, Deus tem isso para nós. Mas a igreja também é um lugar onde nós descobrimos e servimos no ministério que Deus nos chamou. Efésios 4, 12 e 13. Olha só, diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha aqui o mistério e o ministério que há nisso. É dentro da igreja que a gente vai aprendendo, né, identificar os nossos dons, os nossos talentos e a servir. A igreja é uma escola, gente, maravilhosa. A igreja é uma escola. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, diz, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E ele também diz lá no verso 27 do mesmo capítulo, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membros desse corpo, mesmo que ele diz nas cartas, no capítulo 12 de Romanos, que nós lemos aqui inicialmente. Então, a igreja, ela nos ajuda a descobrir e servir naquilo que Deus nos chamou, nos nossos dons, nas nossas habilidades. Dentro da igreja, nós somos desafiados constantemente a servir as pessoas. Vocês sabem que grandes cantores, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos, descobriram os seus dons, os seus talentos dentro da igreja. Muitos de nós descobrimos os nossos dons de servir dentro da igreja, porque a igreja estimula isso.
A igreja fala a respeito disso. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos desafiados. Dentro dessa comunidade aqui, nós somos desafiados a orar, nós somos desafiados a crescer, nós somos desafiados a mudar de vida. Nós somos desafiados a viver o verdadeiro evangelho. É dentro da igreja. Então, descobrir e servir no ministério que Deus nos chamou para servir dentro da igreja e servir aos nossos irmãos. Só que a igreja também, além disso, né, e isso é o propósito do serviço, mas a igreja também ela nos ajuda a cumprir a nossa missão, ou a minha missão, para mudar o mundo. Pastora, eu não estou conseguindo mudar nem a minha casa, quanto mais o mundo. Mas qualquer coisa menos que o mundo é medíocre. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que nos deu na grande missão, ir de pregar o evangelho a todo o mundo. Por que Jesus não falou assim, ir de pregar o evangelho na sua casa? Ir de pregar só na sua cidade? Ir de pregar só para quem você der conta? É porque nós fomos chamados para influenciar o mundo, o sistema. Nós fomos chamados para influenciar todas as pessoas que estão ao nosso redor, e ainda que isso comece por um, e ainda que isso seja apenas um, dentro dos nossos dons, dentro das nossas habilidades. Se nós fizermos diferença para a vida de uma pessoa, nós estamos ajudando a mudar o mundo. É como aquela história do garoto que pegava todas as estrelas, andando na praia, todas as estrelas do mar que ele encontrava na areia da praia. Então, ele caminhando, ele pegava uma, jogava. Aí, daqui a pouco, ele caminhava, via outra, ele jogava para o mar. E, de repente, um amigo que estava com ele falou, cara, mas que bobagem. Tantas estrelas vão morrer. Você pega uma por uma e vai jogando, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, ele olha para aquele seu amigo e diz assim, eu não sei quantas demais, mas para essa aqui, eu vou fazer diferença. Então, nós mudamos o mundo, podemos mudar o mundo, cumprir a nossa missão de fazer do mundo o reino de Deus, estabelecer no mundo o reino de Deus, ainda que a gente faça para uma pessoa. Para uma pessoa, isso faz toda a diferença. O pastor Luiz Carlos já falou aqui várias vezes daquela menina, né, da jovem de 18 anos aproximadamente, que ganhou o pastor Paul Yang-Shu, que é um dos pastores da maior igreja do mundo, não sei se é ainda hoje, não é? Mas a igreja que trouxe um grande avivamento para a Coreia. A Coreia estava totalmente derrotada na Segunda Guerra Mundial e a igreja trouxe uma restauração, um avivamento para aquele país. E o pastor David Paul Yang-Shu foi um dos responsáveis por esse avivamento, por essa igreja viva, né, na Coreia, uma igreja que ora, uma igreja, enfim, que manda missionários para o mundo inteiro. E diz que essa moça, conta-se que a única pessoa que ela ganhou para Jesus foi este homem. Mas aquele homem trouxe um avivamento para a sua nação. Então, a gente precisa entender, não é, que nós, como igreja, né, a igreja ela nos ajuda a cumprir essa missão. Cada crente tem um ministério na igreja, mas ele também tem uma missão no mundo. E a gente precisa descobrir qual é o nosso ministério dentro da igreja, mas qual é a nossa missão. E a nossa missão é mudar o mundo, mudar as pessoas. É trazer o reino de Deus na vida das pessoas, ainda que isso seja uma. E é por isso que Jesus conta a parábola dos talentos. A um ele deu um, a um outro ele deu dois, a outro dos talentos, das minas, né? Então, por quê? Porque nós não seremos cobrados daquilo que nós não recebemos. Mas se nós recebemos dons e talentos, esses dons e esses talentos é para servir as pessoas. É para mudar a vida de uma pessoa. De repente você não pode ser enviado, você não tem esse dom, essa habilidade de ser um missionário que vai para outra nação. Mas você pode, em oração, sustentar um missionário em oração. Orar por aquele missionário todos os dias.
Pegar um país e orar por aquele país todos os dias. Pegar o Afeganistão e adotar como o país em que você vai orar todos os dias. Deus, eu não vou nem orar nem por uma outra nação. Eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou interceder pelo Afeganistão. Isso é mudar o mundo. Porque a nossa oração muda circunstâncias. Talvez seja a gente adotar uma pessoa que está enferma, que passa grandes dificuldades, e dizer, eu vou ser o apoio na vida daquela pessoa. Eu vou ser um apoio na vida daquela pessoa, porque muitas vezes a gente não consegue fazer muitas coisas, mas a gente pode focar em uma pessoa, em uma coisa, enfim, e nós estamos mudando o mundo. Então, é dentro da igreja, gente, é dentro da igreja, é nessa comunidade que nós entendemos esses valores, esses princípios. E isso é o propósito de missão. E tudo isso, né, Deus coloca dentro da vida da igreja, dentro da vida da comunidade. E aí o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para viver como membros de um só corpo. E ele fala isso tanto em Coríntios, como em Romanos, e como em Colossenses 3, verso 15. Vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Onde? Nessa vida, dentro dessa vida comunitária, que é a igreja do Senhor na face da terra. E é por isso que a igreja primitiva, conforme está relatado em Atos 2, capítulo 46, ele diz, todos os dias, essa igreja continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. A igreja primitiva se reunia, a igreja primitiva entendia esse propósito. E a gente precisa entender que a igreja, talvez, eu não sei, talvez seja o único lugar no mundo ou na sociedade onde nós ouvimos não o que necessariamente queremos, mas o que precisamos ouvir. Minimamente dentro da igreja, nós ouvimos, assim diz o Senhor. A Bíblia diz isso. É dentro da igreja. Onde é que você ouve isso? Ainda que muitas vezes nós ministrantes, né, nós pregadores, utilizamos a Bíblia, né, o texto como pretexto. Às vezes para dizer uma coisa que não necessariamente a Bíblia diz, mas uma coisa que eu quero dizer, e essa é uma grande tentação, né, de todo pregador, e, enfim, né, de todo professor, de todo mestre. Mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos algo, né, tão gratificante, tão valioso, que é a palavra de Deus, que é um presente de Deus. Então, é aqui que a vida comunitária acontece. E a gente precisa aprender a viver isso juntos, de forma madura. E esse é um desafio, durante esses dias que nós vamos passar aqui, a aprender em maturidade. A não perder a fé, porque estamos em comunidade. A não desanimar com as guerras que vêm dentro da comunidade. É isso que Deus quer e nós precisamos entender isso. E nós precisamos ser uma igreja profética, uma igreja pastoral e uma igreja apostólica. E essas não são palavras bonitas. Simplesmente, nós somos uma igreja profética. Nós somos uma igreja profética, isso significa que nós somos uma igreja que ora, que crê no poder de Deus, que profetiza a bênção, como nós oramos aqui, ungimos. Sabe, a igreja precisa ter esse cunho, sim, profético, de trazer os céus à terra, de orar pelos enfermos, de crer no poder de Deus, na prosperidade, na mudança de vida. Mas a igreja também, ela tem esse cunho pastoral, de pastorear, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, de fazer com que a vida de Deus, não é, possa estar na vida das pessoas. A igreja tem esse cunho. Mas a igreja também, ela precisa ser apostólica. O que é isso, pastor? É uma igreja que vai. É uma igreja que está no mundo. É uma igreja que influencia. É uma igreja que não fica aqui dentro,
somente. E como isso é desafiador para nós. Porque aqui dentro é muito mais confortável. Porque aqui dentro é muito mais gostoso a gente orar junto, a gente, enfim, cantar junto, ir para as nossas casas e no próximo domingo a gente se reunir de novo. Mas nós temos um grande desafio como igreja de ser essa igreja que sai. Essa igreja, sabe, que sai para fora. Essa igreja que oferece a palavra de Deus, não como vendendo banana na feira, como algumas pessoas dizem, mas como vida e poder. Sabe, é por isso que nós vamos ser desafiados nesses 40 dias aqui, para a gente balançar as nossas estruturas, para a gente ser essa igreja apostólica que Deus quer que nós sejamos pessoas apostólicas, pessoas que têm palavra de vida para as demais pessoas. E infelizmente nós não somos tão disciplinados ao ponto, algumas pessoas sim, mas a maioria de nós não consegue fazer isso sozinho. A gente às vezes não consegue fazer isso sem estímulo. Às vezes a gente não consegue fazer isso em um programa. O ideal, sabe, gente, é verdade, a igreja tem tanto programa, o ideal seria que a gente não tivesse programa nenhum na igreja. Sabia disso? A gente pensa aqui para adorar e a gente soubesse o que fazer. Tem pessoas que falam assim, pastora, na igreja não tem pregação sobre isso, sobre aquilo. Você vê que nós somos uma igreja tão secularizada que a gente precisa ter uma rede de casais para os casais aprenderem a se relacionar. A gente precisa ter um culto de jovens para os jovens aprenderem a ser jovens de Deus. Sinceramente, realmente a gente não precisaria nada disso. Se nós formos pessoas disciplinadas, autodisciplinadas, se a gente não tivesse uma natureza pecaminosa, se a gente não tivesse tantas influências externas, a gente não precisava ter nada disso. Porque nós temos a Bíblia. E é verdade, cada um podia simplesmente se direcionar pela palavra de Deus, se autodisciplinar, se automotivar. Então, é por isso que como igreja, é mais fácil, fica mais leve de nós vivermos os propósitos de Deus. Então, Deus estabeleceu a igreja, porque Ele sabe que juntos nós somos melhores, juntos nós vamos mais longe, e juntos fica mais leve carregar as nossas cargas. Amém? Então, vamos ficar de pé e nós vamos orar. Vamos orar. Deixa eu falar para vocês. Nós não nascemos espiritualmente na igreja, mas nós escolhemos fazer parte dessa família da fé, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a sua palavra, mediante o arrependimento genuíno. E aí eu citei aqui, mas vou ler. João capítulo 1, verso 12 diz, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós não nascemos filiados à igreja do Senhor, nós escolhemos fazer parte. E se você fez a sua escolha de fazer parte dessa igreja, vamos viver em comunidade, vamos viver esta vida em comunidade, amém? Nós temos esse desafio de viver em comunidade e de celebrar a nossa comunidade e de fazer cumprir a nossa missão, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, somos a tua igreja, somos o teu povo, Pai. Deus, nós escolhemos viver em comunidade, nós entendemos, ó Deus, como é importante viver em comunidade, porque o Senhor escolheu a sua igreja, o Senhor escolheu este povo, o Senhor nos escolheu para viver esta vida em comunidade. E a tua palavra mesmo diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. E nós cremos, ó Deus, na bênção do Senhor, na bênção não somente da prosperidade, Pai, mas na bênção de cumprir o ID, de fazer algo realmente significativo, de mudar o mundo, de tocar o coração das pessoas, de trazer a esperança, de trazer as respostas, ó Pai. As respostas que nós buscamos, que
ser humano tem dentro de si essa busca, e que nós possamos ajudar as pessoas a encontrar esta resposta em Ti, meu Pai. E assim nós oramos, e assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu não queria terminar este culto, eu tinha esquecido. Nós vamos orar pela nossa nação. Dia 7 de setembro, nós teremos um movimento de oração pelo Brasil. E nós queremos estimular você a orar pela nossa nação. Não são dias fáceis, mas nós cremos no poder de Deus. Amém? Nós cremos que Deus pode fazer alguma coisa pela nossa nação. Nós cremos que Deus pode mudar a história da nossa nação. Então, não gostaria de sair daqui sem a gente orar pelo Brasil. Nós temos um grande desafio. Vamos orar pela nossa nação? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pela nossa nação. Nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, não somente essa bandeira, mas todo um povo, Senhor. Tudo que está por trás de cada cor, tudo que está por trás de cada palavra, tudo que está por trás de cada estrela dessa. São vidas, ó Pai, são pessoas. Deus, e nós oramos, ó Pai, nós oramos, tem misericórdia da nossa nação, traz a Tua presença, traz uma reforma, meu Pai, em nome de Jesus, revela-se como o Senhor desta nação. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pelo Brasil, nós pedimos, ó Deus, pelos nossos políticos, nós pedimos, ó Deus, pelos nossos tribunais, nós pedimos, ó Deus, por cada pessoa que nos representa no Congresso, na Câmara, no Senado. Nós pedimos a Tua misericórdia, Pai, pedimos a Tua misericórdia como igreja. Nós oramos, nós temos o poder de orar, de ter as nossas orações ouvidas por Ti. Obrigada, meu Pai, obrigada, porque nós cremos que o Senhor tem pensamentos de paz, pensamentos de fazer prosperar, e não planos de guerra. E nós cremos na promessa, e nós cremos na Tua bênção, e como igreja nós nos levantamos e nós oramos pela nossa nação, em nome de Jesus, amém? Continue orando pela nossa nação, não deixe de orar pelo Brasil, em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando. Que o Senhor abençoe a sua vida, viu? Que tem uma semana de bênção, de prosperidade, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e te dê a paz. Vá em paz, o Senhor te acompanhe. Seja bênção onde você chegar, em nome de Jesus, amém.